Uma excelente forma de evoluir e aprender é aprendendo com os próprios erros. Mas uma forma melhor ainda de aprender é aprender com o erro dos outros. E por isso aqui hoje no nosso episódio a gente vai discutir aqui sobre os erros que a gente cometeu lá do começo da nossa jornada para se tornar o maior ecossistema de odontologia de Minas Gerais, né, Pavão? Vamos falar desses, lembrar esses velhos erros que a gente ainda comete, Cara, mas vamos compartilhar e com o você, pessoal aqui. profissional da saúde, presta atenção nesse episódio de hoje que você vai economizar muito dinheiro, porque o que a gente perdeu de dinheiro nisso aqui, né, Pedro? Não é Nossa. brincadeira, não. Ah, a gente perdeu de dinheiro, de Tempo. pessoa, de tempo, por aí vai. Então vamos embora começar mais esse episódio que tá top, acompanha aí, né, que a gente vai falar desses erros que a gente cometeu na nossa trajetória. E já quero começar lembrando aqui. Tô até com medo. Eu acho que o grande maior erro que a gente cometeu no início foi não procurar ajuda das pessoas especializadas em determinados assuntos. Vou falar de um deles que a gente perdeu muita grana no início, Pedro, que foi contador. Acho que é uma dor Verdade. muito grande da maioria dos profissionais da saúde aí, né, que é achar um bom contador. E na verdade, a nossa formação, né, durante a graduação lá, a gente não aprende nada dessa parte de contador, de contabilidade. E a gente fica dando pernada, cabeçada, e aí, cara, você perde muita grana quando você vê. Você já tá lá com 2, 3 anos de formado, e aí você vai descobrir que tem que pagar um imposto específico lá da sua área, e aí a conta às vezes chega caro, né, Pedro? Então acho que um grande erro que a gente cometeu foi é, talvez não ter iniciado, ter um profissional qualificado desde o início com a gente nessa parte, né, Nessa Pedro? parte de contabilidade. Isso pode trazer para outras áreas, né? Igual, por exemplo, a parte do marketing a gente já não errou. Desde É, o começo a gente contratou uma agência, mas eu vejo muita gente fazendo isso com contabilidade, mas fazendo isso com marketing. Às vezes, por falta de grana, no primeiro momento fica, eu mesmo vou fazer o tráfego, eu mesmo vou impulsionar, eu mesmo vou fazer alguma coisa nesse sentido, e acaba não tendo resultado, porque as pessoas acabam fazendo muita conta do dinheiro que ela gasta, mas elas não fazem conta do dinheiro que ela deixa de receber, deixa de ganhar. Então, isso entra na parte de contabilidade, de contratação de serviços, e é um erro que a gente cometeu no nosso caso, foi com o contador, né? A gente sim, queria o MABA, né? O mais mais barato, barato. né? E pra você ver, a gente começou pagando, se eu não tiver errado aqui, R$ 300 É, para um contador na época, no que era um, máximo R$ 500 por mês, era um algo nesse escritório até sentido. grande, Isso há 10 mas anos atrás, né? não era É, específico para nossa área. Depois a gente foi para uma outra contadora, que não sim, era um escritório, mas melhoramos, sim. né? Que eu acho que foi de 300, 400, foi para 600 É, reais. é. E aí até que a gente encontrou um contador que hoje, vou até dar os créditos aqui, o Constanzo, que é top, ele é considerado o melhor contador para a área da saúde do Brasil, um dos melhores. E o salto, assim, era mais do que 3 vezes o valor que a gente pagava para a nossa situação. E aí até que a gente chegou ao ponto de economizar R$ 170 mil por clínica Por por ano, clínica por ano. né? Então, às vezes a gente fica fazendo aquela continha pequena, pô, R$ 600 a mais, R$ 700 a mais, e aí o dinheiro que a gente, por um bom tempo, a gente pagava a mais de imposto, isso de forma honesta, tá, pessoal? Porque muita gente acha que É, vai economizar imposto sonegando, mas de só maneira usando o alguma. próprio sistema a nosso favor. Eu, Vou... eu acho que só complementando, né, voltando nesse ponto, porque isso fala muito sobre mindset também. Muitas pessoas não procuram a ajuda de profissionais qualificados justamente por conta dessa diferença aí de custo daquele profissional. Então, voltando no exemplo que o Pedro estava dando, né, que foi o nosso caso que a gente viveu na pele, esse contador, lá no início, né, no primeiro mês ele ajudou a gente a economizar coisa de R$ 8.000 no mês, né, isso lá, não sei, Acho que 7, foi, 8 anos atrás, foi na pandemia, na mais ou pandemia menos, mais ou menos, né? 2020, 21, mais ou menos. Enfim, mas eu acho que o que eu quero deixar de ensinamento aqui para vocês cara, não é sobre o custo daquele profissional, é o quanto ele vai te fazer economizar, Exatamente. né, no seu negócio como um todo. Então, às vezes, uma conversa que Não você olha tem com só uma aquilo que pessoa está na dessa, tua frente, né? Só o valor da mensalidade você vai pagar, mas quanto que ele vai, de ROI, né? É o é, famoso ROI, quanto que vai trazer de retorno ali exato. aquele investimento que você está E o fazendo. contador, eu posso falar para vocês que acho que é
um dos profissionais, a gente tem praticamente que casar com o contador, né? Até dentro do contador, vou trazer um outro erro que a gente cometia até já com Constanzo, que hoje a gente não comete mais. Antes a gente só fazia reunião com o contador e tinha contato com ele em abril, mais ou menos, na hora que vinha uma burdoada de imposto de É, renda para a é, gente pagar. Aí a gente ia atrás dele, "Pô, mas o que que foi e tal. Hoje a gente conversa com ele, não vou falar diariamente, mas semanalmente, quinzenalmente. Então a gente sempre está discutindo estratégias, né? Conversando sobre o que pode, sobre o que não pode, sobre o que está é. acontecendo. A gente deixa ele Na 100% verdade, atualizado. vamos falar a verdade, né? A gente conseguiu capacitar a nossa equipe de forma Sim, que a gente tem pessoas mais qualificadas que a gente para cuidar disso hoje. Então sim. vamos ser sinceros, né? A gente não fica lá sentando, reunindo com o contador, mas a gente tem o controle através de reuniões, a gente faz sempre essas conferências, né, E até tendo diariamente. esse contato direto ou É, indiretamente, porque a gente talvez não reúne diretamente com ele, a gente tem aqui três, mas a gente conversa muito entre nós, é, entre a própria equipe e quando é necessário, com ele também. Isso fez com que a gente aprendesse um pouco mais sobre contabilidade, sim, a ponto da gente também não ficar sempre à mercê do que sim, ele fala, porque a gente tem um contador, ele tem centenas de clientes, então ele não vai ficar olhando o nosso consultório, a nossa clínica ali o é, tempo inteiro. E as estratégias mudam. Então, vez ou outra a gente chega, gente, se a gente usar essa estratégia, pô, vamos sim. passar lá pro Constância, ele fala, pô, isso é legal, É, e tem uma vamos frase que a gente economizar. usa que é delegar, não é delargar, né? Exato. Então, quando a gente larga, né, de qualquer jeito, aí provavelmente você vai tomar um susto depois. Mas a gente também tem que confiar nas pessoas que a gente está trazendo para o nosso Eu negócio, vou né? trazer um segundo erro, minha vez agora. Um erro que eu, principalmente eu, cometi muito. Confesso que, às vezes ou outra, eu cometo esse erro ainda, mas já melhorei demais, que é querer para uma pessoa mais do que ela própria. Eu tenho certeza que a gente já perdeu alguns bons colaboradores. A gente começou, a gente tinha um, hoje a gente tem praticamente 100 colaboradores, Sim, né? Então, ao longo desses anos, passaram algumas centenas de pessoas com a gente. Entra gente ruim, sai gente ruim, mas entrou muita gente boa e saiu muita gente boa muito por isso. Hoje a gente é referência nessa forma de captar talentos, tanto que no sim, nosso ecossistema hoje a gente fez pessoas crescer com a gente e sem elas não seria possível. Então, a gente fez essas pessoas crescerem, mas elas também fizeram o nosso ecossistema crescer. sim. Mas tirando esse parênteses, muita gente boa, eu acho que a gente perdeu, porque a gente, né, muitas vezes queria que aquela pessoa que só queria chegar, trabalhar e ir embora, né, era o que ela queria, a gente queria que a pessoa crescesse, que aquela É, pessoa estudasse e tudo mais. E eu penso que a gente tem que entender, né, o papel dos ordinários e dos extraordinários dentro da sim. empresa da gente. A gente fala, aprendi isso com um grande amigo, Hugo Dallazona, de Balneário Camboriú, e ele fala que tem os medíocres, os ordinários e os extraordinários. Os Aham, medíocres a gente vai mandar embora. Os ordinários, eles são necessários para a empresa. É aquela pessoa que vai chegar no horário, vai sair no horário, vai cumprir a meta dela. Ela não vai fazer além, ela não vai fazer o over delivery, né? Então, mas ela é importante. Ela vão colocar aí que ela é 80% da sim, empresa, é o que carrega o piano. E tem aí aqueles extraordinários que sim. vão estudar mais, vamos correr atrás, vamos chegar antes, vamos sair depois, que gostam de metas. E não. E a gente queria que aquele ordinário se tornasse extraordinário. Sim. E a gente ficava pressionando aquilo e tal. E E não não era o é que a que pessoa queria. não é que um é mais importante que o outro. Todos têm a sua importância. Na verdade, o extraordinário, ele vai ter mais oportunidades. Ele vai provavelmente ter uma possibilidade de se tornar um sócio. É claro que eu queria só extraordinário na minha empresa, mas isso é real, é Mas ilusório, imagina não se existe. todo mundo fosse dono do negócio. O negócio provavelmente, em algum momento, estaria em choque ali. Então tem que ter pessoas, e tem pessoas que É o que nasceram. tem acontecido com o Flamengo. É muito craque do time, dá errado, ó, tá dando errado. Ganharam tudo, agora estão perdendo tudo. Fazer gestão Mas de é um muita pouco isso. estrela não é mole, não, é para poucos. Mas, enfim, eu acho que a gente tem que entender o papel das pessoas no nosso negócio, né? E muitas pessoas são mais felizes do que recebendo um reconhecimento do que, às vezes, ela recebendo uma promoção. Então, acho que isso é extremamente importante. A gente, como líder, como papel de líder,
A gente tem que estar atento a isso. Então, às vezes, para a pessoa não é importante dinheiro. Para todo mundo é, lógico, né? Mas eu digo assim, além do dinheiro, tem muito mais coisa ali que a gente tem que aprender É, como, eu como trouxe como um erro muito gestor. específico, esperar mais pelo outro do que ele próprio, né? Querer mais pelo outro que ele próprio. Mas aí você até trouxe um lado que é até um pouco mais técnico, que é entender um pouco melhor sobre pessoas, né? Sim. Talvez nesse momento que a gente queria muito pela pessoa ali, mais do que ela mesma, o erro não era basicamente esse, o erro era não entender sobre ser humano, sobre Sim. pessoa. Cara, e entender de pessoas, nosso negócio muda o jogo da nossa clínica, do nosso consultório, porque você começa a entender como cada um funciona e como a gente mesmo funciona. Então, eu tenho uma maneira de lidar com, até com estresse, com tomada de decisão que é diferente da do Pedro, né? E se você não entende isso, você vai passar a vida inteira frustrado e provavelmente você não vai atingir o crescimento que você gostaria. Então, a gente tem que estar muito atento a isso, né? No dia a dia ali. E muitas pessoas perguntam para a gente, né? Como que a gente conseguiu chegar nesse ponto de ter 100 colaboradores e tal. Eu acho que é muito do dia a dia. A gente tem que, como líder, um grande papel nosso é observar os detalhes no dia a dia da empresa, da clínica, né? Então, as pessoas que se destacaram, que o Pedro chamou de extraordinárias, né? Elas se destacam no detalhe, né? É fazendo um além do que foi combinado, né? E aí você dá oportunidade para essa pessoa corresponde de novo. É uma pessoa até perigosa, de ter na equipe, muitos, igual você falou, no mundo ideal seria queria muitos extraordinários, mas o que não significa que seria fácil, porque é o que a gente fala, se o extraordinário você não dá oportunidade de crescimento para ele vai embora, É. né? E numa empresa, por isso que talvez não funcione ter só extraordinário, porque você não tem como dar oportunidade para todo mundo que está lá, né? Então é uma seleção natural. É melhor uma pessoa bem treinada, né, que venha a sair do seu negócio do que uma mal Que treinada fica lá, permanente, fudendo o né? seu negócio e quebrando o seu negócio. E às vezes, cara, a nossa clínica, o nosso consultório pode quebrar por conta de pessoas mal treinadas e mal direcionadas, né? De erros que a gente já cometeu, eu lembro de dois que fez a gente perder dinheiro, né? Um, a gente uma época ia abrir uma unidade, uma clínica em Três Rios, né? E na época a gente gastou ali com a praça lá da Infinity, a gente gastou ali com arquiteto, fizemos um projeto arquitetônico e depois a clínica não veio acontecer. Veio agora, antes, depois, em outro local, mas aquele dinheiro foi um dinheiro perdido, né? Então, na época, não rolou o negócio por questão ali de sociedade, o sócio que ia tocar lá o negócio acabou desistindo e tal, mas ou seja, o erro ali foi antes de sair fazendo as coisas, tinha que estar mais bem estruturada ali a questão da sociedade, talvez se tivesse uma coisa mais bem alinhada, bem ajustada, talvez a gente não teria gastado esse dinheiro. É. Outro erro que a gente cometeu, na hora que começou a sobrar um pouquinho de dinheiro para a gente começou a gastar muita energia querendo ganhar dinheiro em E- todas as é, isso é áreas e um, tudo mais, né? isso é uma coisa que, cara, Então a gente investiu em Bitcoin, criptomoeda, em até outras coisas. pirâmide já caiu, já. Eu quase, eu não fui nessa não. Cara, mas é muito pela essa. Você começa a ganhar dinheiro ali, né? Nós somos emergentes, né, Pedro? Podemos falar aqui Sim. de forma clara para todos, mas nós somos emergentes, então a gente, assim, nunca faltou nada em casa. Posso falar por mim, e pelo Pedro, que eu conheço a história dele, né? E, cara, a gente nunca faltou nada em casa, mas nós começamos do zero praticamente o nosso negócio, né? E na cara e na coragem. E eu acho que agora o TDAH bateu. Inclusive, deu um branco no que eu ia falar. A gente tava falando de que antes? Não, porque a gente começa a ver que dá certo a coisa, a gente começa a querer o tempo inteiro, todo lugar você quer ver uma Ah, oportunidade, sim, mas de lembrei. coisas que a gente não entende. É que a gente nessa coisa de crescer, né, e de começar a conquistar as nossas coisas, aí em algum momento você vai vislumbrar com algumas coisas que, pô, não faziam parte da sua realidade. E aí foi nesse momento que começou a aparecer oportunidades, né? Uhum. E essas oportunidades às vezes vão te enganar e vão querer te passar a perna. Foram todas E situações que a gente de coisas que a gente não entendia sim.
e que era uma oportunidade de um dinheiro fácil. Cara, E tudo que vem volta fácil, vai fácil. E volta lá no ponto do contador, que é de ter pessoas de confiança que vão dominar aquele assunto. Então, se você é bom em ser médico, seja médico e investe nisso, cara. Não tem nada que vai te dar mais dinheiro do que ser O médico, seu negócio principal. tendo a sua Ou clínica, seu que não consultório. esteja atuando como médico, mas em Sim, mas medicina, cria um né? produto para medicina, né, na sua área e tal. Mas, cara, tudo que a gente tentou sair fora da nossa área de atuação e que a gente domina, a gente perdeu dinheiro, acabou perdendo dinheiro nesse processo, né? Então, assim, só que eu vejo isso com um lado bom também, Pedro, que eu acho que isso pode se parecer um ponto ruim para muitas pessoas, mas eu acho que tem um lado positivo nisso, que eu acho que é arriscar. Isso é quem tem sucesso. Eu vejo que a gente no episódio passado a gente falou Uhum. da humildade, né, das pessoas que têm sucesso. Outro ponto que eu vou trazer hoje, que é um ponto em comum de quem tem sucesso, é que essas pessoas arriscam e não têm medo de arriscar. E Uhum. às vezes até por ser otimista demais, que aquilo vai dar certo, que pô, é muito Uhum. top, você acaba se ferrando. Você acaba entrando numa furada. É, uma coisa assim que eu acho interessante até falar, porque a gente cometeu erros igual esse. Ah, vamos investir aqui em criptomoeda e não sei o quê, vamos tentar algumas coisas aqui. A gente perdeu algum dinheiro nessa questão, mas a gente também nunca foi irresponsável, É, né? Tanto verdade. que a gente perdeu dinheiro em alguns momentos, isso é normal, porque é o que você falou, a gente é arrojado, a gente arrisca, mas ser arrojado é uma coisa, ser irresponsável é outra. É, Então eu não vou dar all-in em algo que eu não entendo, em algo que eu não conheço, em algo que é arriscado, uhum, né? Então, tanto que todas as vezes que a gente cometeu esses erros que veio a gente a perder grana, nunca impactou, assim, praticamente em nada sim. na nossa vida, nas clínicas, na É, porque empresa, né? apesar esse risco é um risco calculado, né, Pedro? Então, assim como no mundo das finanças pessoais aí, né, quem tem orientação sabe que a gente tem que diversificar o nosso portfólio, né? A gente tem que investir um pouco em cada coisa e sempre o de maior risco você tem que botar uma parcela menor. Eu acho que a gente nunca colocou o dinheiro do nosso negócio, por exemplo, para investir numa coisa dessa. Então, isso Uhum. aí voltando no que você falou, que eu acho que tem que. Se tem um ensinamento hoje é que existe diferença entre irresponsabilidade e, que você falou, Arrojado, ser e arrojado, né? ser arrojado. Então, tem que ter muita atenção nisso, que é uma linha ali que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, que é muito fácil você cair numa roubada, né? Mas, cara, faz parte do jogo. A gente vai aprendendo também tomando algumas porradas, mas você voltou lá no início, né? Se a gente tá aqui hoje para poder trazer esse tipo de experiência, né? Para ajudar as pessoas que estão começando a não cometerem os mesmos erros. Então, Sim, até pegando esse gancho, de ser arrojado e tudo mais. Eu acho que até um erro que a gente cometeu, um defeito que a gente já teve, eu acho que ao mesmo tempo é uma qualidade. Que a gente sempre foi dois que nunca gostou de perder oportunidade. Então, uhum, assim, isso fez com que de fato muitas coisas acontecessem com a gente, porque vinha uma oportunidade que era boa, a gente pegava. é, Só que também ao longo do tempo, e até é uma frase da Laura, minha esposa, que durante muito tempo, falava, Pedro. Não é porque a oportunidade é boa que você tem você que tem que pegar pegar. todas as oportunidades boas, né? Então, com o longo do tempo, a gente também foi criando esse equilíbrio, né? Uhum, Então, nem todas as oportunidades boas eu tenho que pegar, sim. porém, eu tenho que pegar as Mas oportunidades, esteja né? Eu atento tenho a que elas, né? esteja atento a É, elas, né? E tem algumas que a gente fala, o cavalo só passa arriado na nossa porta uma vez. Então, a é, gente tem que entender aquelas que tá no nosso momento e aquelas que a gente não tá, né? sim, com certeza. Mas acho que a lição que eu tiro disso tudo, né, é que valeu a pena cometer cada um desses erros, porque a gente só está aqui hoje porque a gente passou por todos eles, né? Só que acho que o ponto também é que, cara, burrice é você continuar no erro, né? Agora, você arriscar, beleza. Agora, você sempre cometer os mesmos erros. Então, a gente voltando lá nisso do contador que eu falei. Agora, pô, você tá lá se lascando, tá se ferrando, não vê dinheiro. Você continua na mesma situação. Então, eu acho que a gente precisa de sempre ter pessoas, né, que já estão na nossa frente. Então, procurar sempre essas pessoas que já passaram por isso. Com a gente sempre foi assim, a gente sempre teve referências, né?
para poder fazer nosso negócio crescer. E a gente aprendeu, e com certeza, apesar de ter cometido esses erros, a gente também evitou muitos outros, né? Por ter acompanhado essas pessoas que já estão muito mais na nossa frente, E né? você lembra de algum outro erro aí? Seu, nossa. Cara, agora. Igual tem um erro também que eu tô pensando aqui, que em algum momento eu achava que ninguém faria tão bem ou melhor que eu. E ainda mais eu, que sou mais do operacional, sou mais executor, né? É o medo Então, de delegar, né? Aquela coisa de passar o para frente. resultado vai cair e tudo mais. E de fato, quando a gente passou a delegar, os resultados diminuíram. E aí, nesse ponto, a gente foi muito resiliente, né? De Aham. saber que era uma fase, que era um processo, não é se desesperar quando o resultado cai, mas também é agir, né? Por Uhum. que que tá acontecendo? Porque que se eu conseguir aprender, né? Essa pessoa que está aqui, ainda mais treinada por nós, essa Sim. pessoa vai conseguir também, né? Então, em muitos momentos eu cometi esse erro, tanto na parte ali de atendimento, mas muito na parte de venda também. Então, eu sempre, quando o bicho pegava, e até você me ensinou muito isso, quando o bicho pegava, eu ia lá pôr a mão para resolver, né? Uma coisa que eu aprendi, inclusive, com você foi, cara, deixa o caldo entornar ali um pouquinho, deixa, mas quem vai se ferrar é a gente, mas tá sob controle, tá? Deixa cair, é igual criança, deixa cair, deixa ralar o joelho, você não vai deixar ela cair de cabeça do terceiro andar, mas cair de cima da mesa de joelho no chão, às vezes a gente precisa de deixar. Então, aos poucos, né, a gente foi criando esse senso de Você me fez responsabilidade. lembrar de uma coisa. Já que você falou alguma coisa que você aprendeu comigo, eu vou falar uma que eu aprendi com você também. Que, cara, eu aprendi a lidar, a conviver bem com o caos. Porque eu acho que todo crescimento gera caos. E eu sempre fui muito metódico, de querer as coisas muito regradinhas. Só que, cara, não tem crescimento sem caos. E é saber lidar com isso. É óbvio que não, Não o é você problema apagar incêndio, lidar, é tá dentro do caos o tempo o inteiro, né? problema é você largar a bagunça para trás, né? Então tem que ser. Eu acho que é por isso que a gente também se dá muito bem. E aí vem até uma recomendação: procure pessoas que somem competências que você não tem. Então, que tem os mesmos valores, porém tenham competências que se somam. Então, você é muito influente, é dominante, influente, né? E lida muito bem com essa coisa do caos. Você traz a inovação e eu sempre fui da organização, né? Mas eu aprendi que para ter crescimento precisa um pouco desse caos e eu aprendi conviver bem com esse caos. E até me faz falta às vezes que eu acho que eu preciso de pessoas que tragam esse movimento, né? E aí eu vou trazer a parte Tá, você de trocou num organizar. outro ponto de erro que a gente cometeu foi, a gente tem vários outros sócios, em algum momento foi a escolha de sócios, não que são sócios bons ou sócios ruins, não é esse o mérito, mas as nossas sociedades que deram errado, a gente cometeu o erro de entrar naquela sociedade para dividir. Normalmente é um Uhum, erro que muita gente comete, é, porque eu não tenho dinheiro para abrir um consultório, uma clínica, um negócio, você também não, mas a gente junto a gente tem. Então a gente divide aqui as despesas. E aí a nosso primeiro grande investimento assim que a gente fez, né, em uma das clínicas, a gente sem esses sócios a gente talvez não tivesse conseguido financeiramente falando sim. abrir aquele negócio. E aí foram as sociedades que deram problema, né? E aí você pegando o gancho do que você falou, todas as nossas sociedades que deram certo, que ainda estão e vão muito bem, graças a Deus, foram aquelas que a gente teve para somar, Uhum, né? Pô, eu sou bom numa coisa, você é bom noutra sim. coisa, a gente é bom nas mesmas coisas, vamos unir forças, né? Então, um erro que a gente cometeu foi talvez achar sócios só para dividir custo, né? E eu acho que tem que estar muito alinhado, Pedro. E eu acho que as pessoas esquecem de alinhar isso antes, né, de você ter um casamento. Então, posso chamar a sociedade de casamento. E isso tanto para a vida, tanto para o trabalho quanto para a vida pessoal, né? A gente tem que ter os mesmos objetivos. Então, é até engraçado, né, que desde o início a gente sempre fez alguns exercícios lá para poder se aplicar, para aplicar em alguns masterminds que a gente faz parte.
E é engraçado como sempre os nossos objetivos foram muito parecidos, né? Apesar de a gente ser pessoas muito diferentes. Diferente. Mas em termos de objetivo de vida, de conquista e, cara, até ganho de salário, você tem que ter clareza o quanto que você quer ganhar e a pessoa que está com você também, porque às vezes ela quer um patamar de vida totalmente diferente do seu Diferente. e não vai ser compatível. Então, um grande erro é as pessoas não terem os mesmos objetivos, entre sócios, né, principalmente. E não só sócios, mas um líder, por exemplo, que você coloca lá, vai ser um gerente seu. Se ele não está alinhado com os seus objetivos, cara, esquece. Ele vai dar ruim em algum momento e isso vai dar choque, né? Vai separar. Então, eu acho que para um negócio prosperar, seja um consultório pequeno, seja uma clínica, seja sei lá, um negócio gigantesco, acho que um dos segredos aí é esse alinhamento de objetivos, né, e de conquistas e de tudo relacionado a esses objetivos. Então, Você falou de alinhamento de até de profissionais aqui, eu só vou lembrando dos erros. A gente já cometeu várias vezes esse erro, demorar demais para tomar uma atitude com um colaborador ruim. Inclusive, a gente já foi roubado, verdade. né? Então, um gerente de uma das clínicas nossa, né, a gente descobriu que ele estava roubando e a gente descobriu quando ele entrou de licença. Ele entrou de licença, saiu. Não demorou 15 dias com ele longe e a gente descobriu que ele estava roubando. Só que, apesar da gente ter descoberto isso com 15 dias dele estar de licença, a gente há pelo menos um ano, para não falar dois, eu acho que há 2 anos que a gente falava que ele não era É. para ser, aquele colaborador não era para ser o gerente da nossa empresa. Então a gente ficou 2 anos postergando isso, porque, putz, Falando bem claro, empurrando com a barriga, empurrando né? com a barriga, porque a gente pensava, se tá ruim com ele, melhor sem ele. Aí, às vezes, a gente fala, não, vamos antes de mandar ele embora, vamos procurar outro, que aí depois a gente manda. Aí a clínica ia bem nesse mês que a gente ia mandar ele embora e procurar outro, aí empurrava com a barriga essa questão de procurar outro. Então, assim, é um erro que a gente cometeu diversas vezes, né? De demorar Que pra. demorar demais, em algum momento eu falava que a gente era até bunda mole. Porque assim, já estava tão claro que aquela pessoa não dava para estar ali conosco mais, que chegava a ponto da própria pessoa chegar para a gente e pedia para sair É. antes da gente dispensar aquela pessoa. Então, assim, isso foi um erro. E aí entra naquele erro que você até falou ali, de que às vezes a gente olha muito o quanto que a gente gasta, mas olha o quanto que a gente deixa de receber, né? Então é a mesma coisa. Às vezes a gente, não vou mandar embora esse mês porque eu tô sem dinheiro para rescisão. Cara, mas quanto que essa pessoa tá fazendo você deixar de ganhar ou até gastando mais, né, em outras frentes invisíveis, né? Então É. esse foi um erro que a gente cometeu Algumas bastante, né? vezes, é. Algumas vezes. E vez ou outra, confesso que a gente ainda comete menos, É. né? Mas é um erro que também a gente cometeu bastante, Mas eu né? acho que tem a ver com o nosso otimismo de querer. É o que a gente falou, de querer mais pra Querer pessoa mais do que para a ela pessoa. quer, Então a né? gente sempre ficava assim, não, mas ela vai melhorar, vamos É, lutar por ela. Aí até é. linka com esse outro A erro que a gente tem que gente ser rápido cometeu, né? nessas tomadas de atitude dentro do nosso consultório, da nossa clínica, porque quando você vê o estrago já está acontecendo há muito tempo. Às Se vezes você não acompanha, contamina outro colaborador, que é contamina o bom, ambiente. contamina o É. ambiente. Mas faz parte do processo, né, Pedro? E a gente aprendeu muito com isso. Hoje a gente, inclusive, conseguiu criar um sistema de treinamento, né, baseado em todos esses erros, né? Então a gente. Foi outro erro que a gente já cometeu, que era o erro oposto. É, Às vezes a pessoa chegava, ela não performava, mas era uma coisa meio que assim, ela chegava, ó, aqui tá seu computador, aqui tá seu telefone, aqui tá seu posto de trabalho, não começa. performou é ruim. Aí é ruim, então não serve mais, vamos cobrar É. essa pessoa sem um sistema de treinamento, de acompanhamento, entender que também existe uma curva de aprendizado, né? Foi um outro Então, erro também que a e gente só que a cometeu. gente também não vai fazer isso sozinho jamais. Então, se você não procura ajuda para trazer uma metodologia que vai aplicar um processo dentro do seu negócio, né? A gente não nasceu, a gente não começou o nosso negócio achando que ia virar 4 clínicas, um laboratório,
com a ponta de educação também. Cara, de verdade, Então, quando a gente nunca começou imaginei que ia chegar nesse assim, ponto, não né? era nem um objetivo. Eu falei em outro podcast, em outro episódio, que meu objetivo quando eu pedi ajuda era só encher a minha agenda. É, Foi um então, outro erro, né? é. Se o objetivo era ser, e a gente não sabe, com certeza vai vir muita coisa que a gente não imagina Mas ainda quem está também. assistindo a gente fica esse ponto, né, de reflexão que no início, no começo, a gente nunca acha que a gente vai ter um ecossistema gigantesco. Eu acho que a gente nunca acha que a gente vai ser daqui a, sei lá, 5 10 anos a gente vai ter o que a gente conquistou, mas eu acho que o ponto principal é a gente entender que a gente precisa de ajuda. Então a ajuda sempre vai ser bem-vinda para economizar energia, economizar tempo, E economizar dinheiro. dinheiro. E de dinheiro, uma outra É, coisa que a gente errou bastante, isso mais no começo, que a gente não tinha muito essa visão de gestão. A gente, a cabeça muito operacional, e a gente investia grana em coisas que tava na moda, né? Equipamentos caros, etc. Teve uma vez que a gente comprou um motor lá de 14 mil reais, foi. né? E aí a gente, na hora de aumentar a verba do marketing, a gente falava, putz, não tenho grana. É, Então, assim, não era a nossa prioridade, né? Então, tá todo mundo, os bambambãs estão usando esse equipamento, eu tenho que ter. Tá bom, mas e o ROI? Quanto que isso me traz de e se retorno? você hoje acha que você não tem tempo para nada, que você pô, só trabalha, não vê resultado, não é culpa sua, cara. Na verdade, é uma escolha É uma sua. escolha sua. Mas a partir do momento que você só tem cabeça para trabalhar, para fazer, executar, você não tem tempo para mais nada. Então você não tem tempo para pensar estratégia e aplicar nada no seu negócio de diferente. Então, só que permanecer aí que é o Há problema. quem fale que quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro, né? Exatamente. Mas, é claro, isso levando em consideração que tem gente que também fala assim, não, quem que trabalha? Não, não, não trabalha não, só faça gestão. É, Como se isso não desse trabalho nenhum, meu né? Deus. Mas eu acho que são etapas, né? A gente tem que entender a etapa que a gente tá. Então, se você hoje está no operacional, e tem pessoas que amam fazer o operacional, de estar ali no dia a dia, de botar a mão na massa, isso não é problema nenhum. Agora, se você não estruturar o seu negócio para você ter pessoas que vão cuidar do resto, né, que é da parte administrativa, da parte de pessoas, né, cara, você vai viver preso naquela vida ali sempre. E aí os anos vão se passar, aí passou 10 anos, você tá preso no mesmo lugar e não consegue sair dali mais, Uhum. né? Então você não tem qualidade de vida, você não consegue tirar uma férias, sem estar com a cabeça lá presa no negócio. Então faz parte, mas a gente tem que tomar atitudes para crescer. E até falando de erros, eu queria até pegar esse gancho para dar um recado para você que está assistindo a gente. Aceite errar. Cara, a gente contou alguns erros que a gente teve aqui, né? Dá um branco às vezes aqui na hora de gravar e com certeza tem infinitos erros mais que a gente cometeu. Porém, às vezes tem gente que não evolui com tanto medo de errar. E é aquela pessoa que o medo de errar dela é maior do que a vontade de dar certo, Sim. né? Então tenha mais vontade de dar certo do que medo de errar, porque medo acontece. A gente teve várias coisas que a gente investiu, até financeiramente falando, que a decisão era correta, o investimento era correto, mas a escolha talvez do profissional ali foi errada, Sim. né? A gente já contratou, por exemplo, profissional de marketing, né, que prometeu uma coisa, chegou lá, não entregou, não teve resultado e cara, e tá tudo certo, né? Significa, então não vou contratar mais ninguém para ter um marketing aqui. Não, pô, aquele deu errado, Esse é o maior né? problema da maioria dos profissionais, né, É da área da generalizar saúde. É pegar o primeiro problema, colocar como um uma muro verdade. e uma verdade, e aí volta tudo de novo para trás, e aí não vai para frente, não consegue superar aquela situação e achar que aquilo ali não é para ela. É, é. Ah, cara, o que a Não é gente porque um escuta. dia você pagou
muito caro de imposto que ter contador é ruim. Aquele contador que você tinha não era bom. É, é. Não significa que você contratou uma agência de marketing e ela não te deu resultado. Não significa que marketing não dá Cara, resultado. só de você Talvez falar, aquela empresa, aquela agência não te deu nós resultado. tivemos 3 contadores até chegar no que é hoje. Tentativa e erro. Nós tivemos umas 4 agências até chegar no formato que é hoje também, né? E aí acho que o grande diferencial é não desistir, não achar que o primeiro problema vai ser, porque o meu negócio é diferente. Porque no meu negócio não dá certo. Porque comigo, Minha cidade é a minha diferente. cidade Meu é muito negócio é pequena. muito específico. A gente pode falar com propriedade que hoje a gente tem uma clínica numa cidade de 18 mil habitantes e está lá tendo resultado há mais de 5 anos. Desde Assim como 2019, temos, vai fazer 7 anos já. assim como temos uma clínica numa cidade de 600 mil que também dá muito resultado, né? Então, é saber jogar o jogo com as pessoas certas ao seu redor, né? Buscar ajuda, buscar informação. Cara, teve um erro. Agora, se a gente for ficar aqui, vai puxando, né? Na hora de falar, às vezes esquece. Mas teve um erro que foi grave que a gente cometeu. Em algum momento que a gente entendeu o jogo do faturamento, da venda, que a venda era importante para o negócio, a gente deixou o ego subir a cabeça e a gente só queria faturar, 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 mas a qualquer custo. Então, assim, a gente subiu ticket médio, a gente conseguiu subir oportunidade de venda e etc. E chegou um momento que a gente faturava lá 650 mil em uma unidade no mês e o lucro no final do mês era zero. É. Né? Às vezes faturava 650 mil e dava 5 mil de lucro para dividir entre os sócios. Não faz sentido. E a gente desesperado, porra, o que que tá dando de errado? A gente faz de tudo aqui E aí, certinho o e que que tal, a não gente dá foi lucro. entender? A precificação estava errada, a gente saía vendendo de qualquer jeito, sem entrada, parcelando de 36 vezes sem juros, sem fazer uma conta ali. Ou seja, a gente fazia de tudo para olhar aquele número de faturamento no final do mês e falar assim: nossa, a gente é top, né? É, Mas entra naquela questão que eu acho que é até tema de um outro episódio para a gente conversar, que é sobre faturamento é ego se ele não tiver com a lucratividade alinhada. sim. Agora, se tá tudo alinhado, precificação, tá tudo certo, aí naturalmente você vai faturar mais, você vai lucrar mais, né? Mas esse foi um erro que a gente cometeu Sim, logo depois, em 2021 mais ou menos, e em 2022 para 2023 que a gente foi acertando. sim. Tanto que em 2023 nossa média de faturamento caiu quase que 3 vezes. A gente saiu de um faturamento de 650 para um faturamento de 250. Porém, a lucratividade foi só aumentando. A gente arrumou a casa e aí depois com a casa arrumada a gente veio subir Sim, faturamento até chegar em 1 milhão em uma clínica em um mês, sim. né? Recentemente agora. Bom, acho que é isso, pessoal. Se você é profissional da saúde, né, e precisa de ajuda, acompanhe a gente aqui, que a gente vai colocar sempre episódios trazendo muito conteúdo, muito conhecimento, para você não cometer mais os erros que a gente cometeu, né, Pedro? Então fica ligado aí, acompanha a gente aqui E no conta aqui canal. pra gente os erros que você cometeu. Boa, conta aí, pessoal, coloca aqui nos comentários.